Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar todos então nessa paz gloriosa, a paz do nosso Jesus, né? Hoje, quarta-feira, como fazemos todas as quarta-feiras, o nosso estudo bíblico online através aqui da página do Facebook, do perfil da Igreja Pentecostal Casa de Oração. Hoje a lição de número 3 do nosso primeiro trimestre do ano de 2024. Nossa lição de hoje, lição de número 3, tem pelo título A Natureza da Igreja. Então, neste momento, eu convido os irmãos para nós agradecermos a Deus em oração pelo Senhor ter nos dado mais essa oportunidade, o Senhor ter nos dado mais o privilégio de hoje, quarta-feira, estarmos aqui com a lição de número 3 do nosso estudo bíblico
online de todas as quarta-feiras. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre nós. Assim, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu e por esse momento que nós estamos, ó Deus, reunidos na tua presença, online, ó Deus, para nós aprendermos mais e mais da tua palavra através, Pai querido, do teu Espírito Santo. Senhor, nós pedimos também a tua bênção em favor de todos aqueles que estão enfermos, que possa ser abençoado, curado pelo Senhor, ó Pai. Aqueles que estão hospitalizados, que estão acamados nas casas, que as tuas mãos, ó Deus, seja estendida e o teu milagre seja na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Nosso textuário dessa noite, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazermos parte dela. Ou seja, se nós conhecermos a igreja, conhecermos a natureza da igreja, nós temos então um privilégio de sabermos como é importante nós fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Muitos não querem fazer parte da igreja porque não tem esse conhecimento, não tem essa consciência da importância que é de fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nossa leitura em classe de hoje, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, e vamos ler o versículo do 12 até o versículo número 27. A leitura diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos. Se o pé, ele disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um dele como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Se o olho não pode dizer à mão, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo
que parece ser o mais fraco são necessários. E os que reputa serem menos honroso no corpo, a esse honramos muito mais, e aos que em nós são menos decoroso, damos muito mais honra. Por quê? Os que em nós são mais honrosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenha os membros iguais cuidado um com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo em seus membros em particular. Então nós vemos aqui uma geral pela leitura da palavra de Deus, que todos os membros do nosso corpo têm uma importância muito grande. Sem um desses membros, não forma o corpo. Então nós aprendemos que nós fazemos parte da igreja, somos membros desse corpo chamado igreja, onde Cristo é a cabeça. A nossa introdução dessa noite diz assim: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. A palavra em essência significa ideia central. Então, nós podemos analisar que ela, ou seja, a natureza da igreja, ela é uma ideia central. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito, aqui nós vamos trataremos apenas de algumas delas. Entre todas as características, nós vamos tratar somente algumas, porque não daria tempo, então, de nós falar de todas as características. Então, vamos falar somente algumas, né? Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã, ela é confessional, ou seja, a palavra confessional, isso significa que é semelhante à confissão, e nós sempre confessamos, inclusive, Jesus como o cabeça da igreja, e confessamos também que sem Jesus não existe uma igreja. Então essa formação, ela tem nós como os membros e Cristo como a cabeça. Os membros formam o corpo e Cristo é a cabeça. Ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus e tem uma dimensão local, universal, ou seja, ela existe tanto na forma visível como na forma invisível. Então, nessas características, nós vemos então que a igreja ela é fundamentada na palavra de Deus.
fundamentado na palavra de Deus. Se nós não estiver fundamentado na palavra de Deus, nós estamos realmente fora do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, a igreja existe numa dimensão local e também universal. Ela existe tanto na forma visível como na forma invisível. E finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, ou seja, nós vamos entender o que significa a palavra una. Isto ela não é dividida, pois sem a unidade não há igreja. Então, por isso que a igreja é una, porque ela é uma unidade. Sem a unidade não teria uma igreja. Então, nós sendo muitos membros, somos um só corpo. A igreja também do Senhor Jesus é dessa forma. Nós somos muitos membros, mas é um só corpo. A igreja, ela tem muitos irmãos, muitos membros, mas é uma igreja só. Não é várias igrejas, é uma igreja só. Então, é uma unidade que forma a igreja de Cristo. Nosso primeiro tópico dessa noite está falando a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Ela é fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus, e nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva, e no princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus foi homem. Então, nós entendemos aqui a igreja está firmada em Cristo, está fundamentado na palavra de Deus. Jesus é a palavra. Jesus se fez homem, habitou entre nós. Então, por isso que fala que ele se humanizou. Então, nós olhando para essa palavra, nós vemos que Jesus, ele se humanizou, ou seja, ele veio em carne entre nós. E a igreja bíblica, ela possui Jesus Cristo como o seu único fundamento, a igreja bíblica. Então, Jesus é o único fundamento da igreja. A igreja bíblica possui Jesus, então, como Jesus Cristo, como seu fundamento. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é centrada em Jesus. Não temos que formar uma igreja pensando em outras coisas, a não ser primeiro em fazer a vontade do Senhor Jesus. Para nós ser a igreja, nós temos que ter esse conjunto de membros que forma a igreja, que é fundamentado na palavra de Deus, fundamentada em Jesus Cristo. A igreja bíblica possui então esse fundamento. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centralizada em Jesus. E em segundo lugar, uma igreja bíblica fundamentada nas escrituras sagradas da palavra inspirada, ou seja, não é palavra que o homem escreveu, mas sim inspirada pelo Espírito Santo do nosso Deus, palavra inspirada. Se não existe uma verdadeira igreja sem Jesus, da mesma forma, não há uma verdadeira igreja sem
fundamentação bíblica. Ou seja, a igreja, ela tem que estar fundamentada em Jesus, mas também na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé, a palavra de Deus. Por isso nós temos a nossa única regra de fé, que é a Bíblia Sagrada, aonde nós então conhecemos Jesus através dessas escrituras da palavra de Deus. A heterodoxia, o desvio doutrinário, e apostasia vem do distanciamento, o abandono da palavra de Deus, ou seja, as pessoas que abandonam a fé, que negam a fé, que nega a palavra de Deus, ela está vivendo então na heterodoxia. Ela está fora da palavra de Deus. Não tem a palavra de Deus como regra de fé, não tem a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Ponto de número 2. Habitada pelo Espírito. Nós falamos já da fundamentado na palavra de Deus, no ponto 1. No ponto 2, então, habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento ao pecador. Ou seja, a igreja, ela é inspirada na palavra de Deus, ela é habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fortalece a igreja, que dá força à igreja, que capacita a igreja. O Espírito Santo é que convence o pecador do pecado. É o que faz o pecador arrepender dos seus pecados e também está dentro da igreja servindo a Deus. Por isso que é muito difícil para as pessoas que não têm o Espírito Santo permanecer na igreja, ficar na igreja, porque ali, as pessoas que estão ali, é como nós tivesse então, com sede material, quer beber uma água. Na igreja, os membros da igreja, os cristãos que ali estão, eles têm sede do Espírito Santo. Por isso que está lá no culto, adorando a Deus, participando, fazendo realmente aquilo que é da vontade de Deus, porque tem sede do Espírito Santo. E aqueles que têm o Espírito Santo, eles são convencidos do pecado. Eles vivem, então, de acordo com a palavra de Deus. É o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo que produz uma obra de regeneração. Ou seja, isso não vem do pastor, não vem dos obreiros, mas vem do Espírito Santo. Quando as pessoas se convertem, quando as pessoas aceitam Cristo, as pessoas passam a ser regeneradas, mas não é por causa das pessoas que estão ali dentro, é pelo Espírito Santo de Deus. Se fosse pelo homem, às vezes o pastor podia fazer de tudo, podia querer levar as pessoas à força, não adianta. A regeneração vem do Espírito Santo do nosso Deus. Ele convence o homem do pecado, regenera o pecador. E quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa de quem? Do Espírito Santo de Deus, trazendo convencimento para a salvação. Então, sem o Espírito Santo de Deus, nada
acontece. Ponto de número 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, é um processo que não vem do homem, é um processo totalmente que vem do Espírito Santo do nosso Deus. Podemos então analisar que se as pessoas estiverem na igreja, mas não der lugar ao Espírito Santo, eles vão na igreja apenas como um passeio, só vai lá para rever os irmãos, ou vai lá como uma rotina. Mas quando as pessoas dão lugar ao Espírito Santo de Deus, tudo passa a ser diferente. Olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que testifica isso com o nosso espírito, com o espírito do crente, que nós somos filhos de Deus. Então, é dessa forma. Vamos também pegar aqui mais um texto da palavra de Deus, em Romanos, ainda no livro de Romanos 8 e o 14, voltar um pouquinho para trás, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Todos que são guiados, ou seja, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. As pessoas dizem assim, mas todos são filhos de Deus. Não. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito Santo. O Espírito, portanto, habita no crente, capacitando. Sem a capacitação do Espírito Santo, a igreja é inoperante e ela perde a sua essência. Ou seja, a igreja, ela deixa de ser a igreja genuína, se ela não tiver o Espírito Santo de Deus. Ela perde a sua essência, ela deixa de realmente ser a igreja verdadeiramente genuína, porque é uma igreja que não tem o Espírito Santo do nosso Deus. Vamos ler no livro de Gálatas. Não dá para nós pegar todas as referências, mas no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 e no versículo 17, nós vamos encontrar dessa forma: digo, porém, andar pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. O versículo 17 agora: porque a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E se esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, se você quer dar lugar a Deus, você está em espírito. Se você não estiver dando lugar a Deus, você está dando lugar à carne. E se nós estiver na carne, nós não estamos andando em espírito. Ou seja, não estamos sendo guiados pelo o espírito, né? E aí nós perdemos a essência, não vamos ser igreja, não estamos fazendo parte da igreja, né? Tópico de número 2. O tópico de número 2 nós vamos estudar agora sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local
e também as dimensões universal. O local é visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação local ao espaço geográfico, ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente, ou seja, nós temos condições de ver ela com os nossos olhos carnais, de irmos até ela, de estarmos dentro dela. Isso que nós estamos falando agora dessa igreja, nós estamos falando da igreja física, uma igreja onde realmente nós chamamos de templo. Então, realmente dessa forma, para nós entendermos melhor. Então, ali é o espaço geográfico, onde nós temos o endereço, nós temos o conhecimento onde ela está, nós temos condições, capacidade de irmos até ela. Então, nós estamos falando dessa igreja geográfica, desse espaço, aonde nós chamamos de uma igreja local, uma igreja onde está localizado em determinado local. Então, assim vemos, ela pode ser vista e sentida. Nós podemos ver com os nossos olhos e sentir ela. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim vemos o apóstolo escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. Igreja de Deus que está em Corinto, o apóstolo escrevia. A igreja de Deus que está em Corinto. É como hoje nós fosse escrever aqui a uma igreja, nós escrever a igreja que está em Várzea Paulista, a igreja que está em Jundiaí, a igreja que está no estado de São Paulo, no Brasil, e assim por diante. Então, os apóstolos escreviam, a igreja de Deus que está em Corinto. Depois, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácio, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então, os apóstolos escreviam a essas igrejas que nós chamamos, então, da igreja local, a igreja, o espaço geográfico. E nesse texto vemos também as escrituras se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situado em diferentes locais, ou em cada região, em cada cidade, em cada estado, em cada país. Então, é chamado de referido da igreja eclésia, comunidade dos crentes situado em diferentes locais. Ponto de número 2 do segundo tópico, as particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais, suas particularidades, ela tinha suas particularidades, os problemas encontrados em uma não era necessariamente os mesmos problemas das outras, ou seja, muitas das vezes nós precisamos entender isso, que essas igrejas, ela tinha suas particularidades, ou seja, tinha coisas que às vezes uma igreja enfrentava um problema num determinado lugar, numa região, a outra ela já enfrentava outros tipos de problema, como também nos nossos dias de hoje, da mesma forma. As coisas particulares, os problemas que às vezes enfrentamos numa região, às vezes não existe na outra. Então é dessa forma que são as coisas, particularidade, nas particularidades. Os problemas encontrados numa região são às vezes problemas diferentemente do que é encontrado na outra região, nos outros locais. Era necessário os mesmos, ou seja, os problemas encontrados não era
necessários mesmo das outras. Tinha lugar diferente, como já disse. E de igual modo as virtudes. Por outro lado, embora estivesse todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação a outras. Então, cada uma era, às vezes, dirigida por uma determinada pessoa diferente, pelos apóstolos, pelas pessoas, como nos nossos dias de hoje, os pastores, os presbíteros, os missionários. Então, são pessoas, às vezes, diferentes, pensa diferente, age diferente, de um lugar para o outro, de uma igreja local para uma outra igreja local. Então, dessa forma, assim possuía as suas dinâmicas próprias, um método que funciona em determinada igreja não pode ser adequado para a outra. Se nós analisarmos o nosso dia de hoje, de repente o método de evangelismo, de pregação, às vezes aqui no Brasil, não pode ser usado talvez lá na África, na Europa, nos Estados Unidos. Tem que ter outros métodos de estratégia para poder ganhar almas para o Senhor, para poder trazer o crescimento da igreja. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada da mesma forma, biblicamente, mas de acordo com as necessidades do determinado lugar, existe às vezes pontos de estratégia diferentes. Cultura, costume, são às vezes diferentemente de um lugar para o outro, muda de uma região para a outra. Então por isso que fala aqui, ó, assim possuía as suas dinâmicas próprias, o método que funciona em determinada igreja não pode ser adequado às vezes na outra. Tem que ser um outro método diferente usado na outra, por causa dos costumes, por causa da região, da cultura do local, do país e assim por diante. Ponto de número 3, universal e invisível. Universal e invisível. Assim como a igreja existe em uma dimensão local, existe também uma dimensão universal. Somos conscientes da existência. Somos conscientes da existência. O que é universal? Quando nós falamos de universal, nós estamos falando de uma maneira geral de universo, nós estamos falando de um espaço total, nós estamos falando de algo que abrange tudo. Então, quando nós falamos disso, universal, é um espaço que abrange tudo, é um espaço todo, é todo espaço no caso. Então, é dessa forma que nós vamos entender. Então, somos conscientes dessa existência da igreja local, pois dela fazemos parte. A igreja local é aquela que você congrega, é o local que você está. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas o que é a igreja local? A igreja local é a igreja que você está lá, naquele local que você está servindo a Deus, que você está adorando a Deus, seja na sua cidade, seja em outra cidade, mas se você escolheu aquele local, é a sua igreja local, que você está lá adorando o nosso Deus na igreja local. Então a igreja local é a igreja que você está localizado ali, servindo a Deus. A igreja não está limitada no espaço geográfico físico. Então entenda agora.
pois dela fazemos parte. Aqui diz: contudo, nem sempre é fácil se dar conta do espaço universal da igreja, porque, nesse sentido, a igreja, ela não está limitada no espaço geográfico, físico, ou seja, precisamos entender, nós temos uma igreja no local, mas não existe limitação, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, então ela está em todos os lugares. Assim, a igreja universal e visível, ela é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão na glória. Os cristãos que estão em todo o nosso universo, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, e mesmo aqueles que já partiram deste mundo, que estão na glória. Então, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é limitada, então, essa igreja. Aqui a importância de diferenciar a igreja de denominação. É preciso, então, nós entender isso. Diferenciar a igreja e denominação. Porque quando nós falamos de igreja, nós estamos falando no total. Não existe placa de igreja. Não existe placa. Não existe a igreja Casa de Oração, a Deus e Amor, a Batista, a igreja Assembleia de Deus, a congregação. Não. Nós estamos falando da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Não estamos falando de denominação. Nós estamos falando da igreja que é o corpo de Cristo. Então a igreja, ela não é uma denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. Aqui em Várzea Paulista mesmo, quantas denominações existem? Não dá para saber. São muitas. Para todo lado que a gente anda, que a gente vai, a gente vê placa de igreja diferente. São as denominações. Mas por todas as denominações, nós classificamos uma igreja, apenas uma igreja, que fazemos parte dela, que é o corpo de Cristo. As denominações, então, ela pode desaparecer, mas a igreja, ela é indestrutível. A denominação pode desaparecer, ela pode estar hoje, amanhã, de repente, fechou as portas. Então, a denominação é essa, mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo, ela é indestrutível. Ela não some, não desaparece, só no arrebatamento da igreja. As denominações podem, então, desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Convém dizer que em todo grupo que se diz cristão, pode ser visto como fazendo parte de uma igreja cristã. Há grupo que se autodenominam igreja, contudo, são sinagoga de Satanás. Existe isso também. Tem muitos grupos que se denominam, eles denominam, falam, ou dizem ser igreja, mas não são, porque nega a palavra de Deus. Então é chamado de sinagoga de Satanás. Vamos ver no livro de Apocalipse, capítulo 3 do livro de Apocalipse. Vamos ver o que diz aqui no versículo de número 9. Olha o que a palavra de Deus fala. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizes judeus e não são, mas mente. Eis que farei que venha e adore
prostrando aos teus pés, e saiba que eu te amo. Ou seja, Jesus tem chamado essas pessoas que fazem às vezes parte desses grupos denominado igreja, que não são igreja, mas Jesus tem amado essas pessoas. Jesus tem chamado essas pessoas para que elas se tornem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos pela palavra de Deus que jamais Deus ele nos abandona, jamais ele faz acepção de pessoas. Então diz, entretanto, que fará que uma igreja ou denominação seja cristã. É uma fidelidade a Cristo, às Escrituras Sagradas. A igreja, para ser chamada igreja de Cristo, ela tem que ser realmente uma igreja que tenha fidelidade a Cristo e fidelidade à igreja, à palavra de Deus, as sagradas Escrituras. Porque se a igreja, ela pode até levar o nome de igreja cristã, ela pode até ser denominada igreja cristã, mas se ela nega as Escrituras, nega a palavra de Deus, ela não é igreja cristã, ela não é igreja genuína, mas ela se torna uma sinagoga de Satanás, negando a palavra de Deus, negando as Escrituras sagradas. Então precisamos entender que não basta nós abrirmos uma igreja, uma denominação e colocar lá o título, igreja cristã, não sei o que, não adianta. Se nós não tiver a fidelidade da palavra de Deus, fidelidade a Cristo, nós estamos sendo então enganados, estamos sendo igreja não cristã, mas estamos sendo sinagoga de Satanás. Pastor Arnaldo, mas você está falando da igreja. Não, não estou falando da igreja. Estou falando de um determinado grupo de pessoas que às vezes colocam uma igreja, titula ela, fica lá titulada como igreja cristã, mas ela está fora da palavra de Deus. Ela não tem fidelidade à Bíblia Sagrada, à Sagrada Escritura e nem ao próprio Senhor Jesus, que morreu por causa dos nossos pecados. Então, se nós colocar apenas o título, mas não tiver fidelidade, nós estamos sendo enganados, estamos enganando. Nós estamos sendo, em vez de igreja cristã, nós estamos sendo sinagoga de Satanás. Mas Jesus está dizendo para nós que se alguém está dessa forma, Jesus está chamando de braços abertos para que essa pessoa se torne e faça parte da igreja de Cristo, a verdadeira igreja, a igreja genuína, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Tópico de número 3, já encerrando o nosso último tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una, ou seja, não tem duas igrejas, não tem três igrejas, não, a igreja é uma. Então, a igreja é una. Isso significa que a igreja ela é indivisível. A igreja indivisível. Na analogia, onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo de Cristo. Então, a palavra de Deus, o apóstolo São Paulo escreve dessa forma: a igreja é uma, ela não pode existir divisão
na igreja do Senhor Jesus. Então a igreja é uma. Como nós já falamos, existem várias denominações. Existe aqui em Várzea Paulista, na sua cidade, em qualquer cidade, nós vamos ver muitas placas de muitas igrejas, muitos ministérios, muitas denominações, mas a igreja é uma só em Cristo Jesus. E se aí para a igreja ser a verdadeira igreja genuína, ela precisa estar em obediência à palavra de Deus, obediência a Cristo. Não pode estar negando a palavra de Deus, não pode estar negando o Senhor Jesus. Jesus disse que um reino dividido, ele não subsistirá. Ou seja, não há possibilidade, né? O reino dividido, ele se acaba. Ele não tem continuidade, ele não resiste, ele não persiste, mas ele se acaba. O reino dividido. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, o diabo consegue por intermédio da divisão. Então, muitos lugares, às vezes, não tem assim se abalado pelo fato do diabo, às vezes, colocar no meio dos irmãos, no meio da igreja, no meio do povo, através da perseguição, porque o povo já está atento. A perseguição é só nós fazer como diz a palavra de Deus, confiar, acreditar, esperar em Deus, porque essa perseguição maligna, ela tem que passar em nome de Jesus. O diabo não pode destruir uma igreja pela perseguição, mas ele pode destruir por intermédio da divisão. A divisão é triste. A divisão é triste. Às vezes as pessoas se dividem achando que está fazendo o que é bom. Divisão acaba com a igreja. Então a igreja não pode ser dividida. Muitas das vezes a igreja é dividida mesmo sem as pessoas sair de um lugar para o outro. Ah, não, nós estamos todos unidos aqui. Estamos todos unidos. Mas está às vezes unido fisicamente, mas estão divididos espiritualmente. As pessoas não se amam, as pessoas um aborrece o outro, há muitas murmuração, muitas contendas, há muitas maneiras de causar divisão na igreja sem estar dividindo fisicamente. Então, nós precisamos estarmos atentos para nós não estarmos unidos fisicamente e divididos espiritualmente. Então, precisamos estar no mesmo amor, na mesma dedicação, buscando o Senhor, um orando pelo outro, orando pelo pastor, pela igreja, sempre no mesmo propósito, no mesmo amor e fazendo a obra de Deus com a certeza que somos crentes, somos cristãos, somos família e somos um pelo outro, porque fazemos parte um do outro, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós somos os membros. Então, como nós olhamos lá na leitura, no nosso início, que diz que não existe possibilidade do corpo nosso haver divisão, dos pés querer ser mão, das mãos querer ser pé, da cabeça querer ser o olho, do olho querer ser a cabeça. Todos Deus colocou nos seus devidos lugares. Assim também os irmãos na igreja. Um não pode tomar o lugar do outro,
não pode ter inveja do outro, a igreja tem que ser unida, cada um no seu devido lugar. Se Deus confiou em você para ser o pastor, você é o pastor. Não há possibilidade de outro querer estar no teu lugar, tomando o teu lugar. Se Deus colocou você no círculo de oração, você é do círculo de oração. Se Deus colocar você como o cabeça da igreja, o anjo da igreja, você é o anjo da igreja. Então a igreja precisa estar sempre unida, sempre na harmonia, no amor de Deus, na comunhão, aonde tudo isso leva à direção do Espírito Santo, né? É dessa forma que forma a igreja do Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo, onde todos estão no mesmo propósito, no mesmo desejo de ver o crescimento da igreja, a salvação de almas, de ver pessoas sendo abençoadas, sendo curadas, sendo libertas, de pessoas realmente crescendo espiritualmente na presença do nosso Deus. Devemos então evitar a todo custo os partidários. E agora, meus irmãos, partidário? Devemos evitar a todo custo o partidarismo. O que é partidarismo? Comportamento partidário excessivo, fanatismo, paixão por um partido. Meu Deus, nós vemos há pouco tempo tanta briga, tanta divisão. Isso não é de Deus. Isso não agrada a Deus. Nós precisamos lutar pela causa de Cristo, pela obra de Deus. Precisamos lutar realmente dessa forma e não brigarmos por causa de partido, por causa de política, fanatismo. Existe fanatismo na política, existe fanatismo dentro da igreja, as divisórias, coisas que desagradam o Senhor Jesus, que desagradam a Deus, e não pode existir na igreja. A igreja de Cristo tem que ser firmada no amor, tem que ser firmada na comunhão, tem que ser firmada realmente nessa convicção que é realmente o povo de Deus, uma família de Deus. Então, é maravilhoso nós vermos isso. Então, nós temos que fugir, não permitir de forma alguma o partidarismo. Partidarismo, que é o comportamento de partidário excessivo, que é o fanatismo, que leva as pessoas a se contenderem, leva as pessoas a se dividirem. Então, nós precisamos olhar a palavra do nosso Deus. Então, voltando aqui, como nós acabamos de ler, devemos evitar a todos os custos o partidarismo, as preferência por esse, por aquela, por ele, por ela. Não. Todos nós somos irmãos em Cristo, todos nós temos que ter realmente o mesmo amor, a mesma dedicação ao nosso Deus e não dar preferência a ninguém. Todos são filhos de Deus, todos são membros de Cristo. Imagina você, se o nosso corpo fosse dar preferência à cabeça, à mão, a mão direita, eu prefiro a mão esquerda, a mão direita, o pé direito. Não existe. Todos têm a mesma importância, na igreja também. Todos têm a mesma importância, todos são iguais perante o nosso Deus. Então devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e o exclusivismo. Vamos ler de novo. Exclusivismo. Exclusivismo, o que é isso? Exclusivismo é uma tendência pelo desejo de excluir as pessoas. É uma tendência do desejo de excluir as pessoas.
é uma intolerância. As pessoas, eu não suporto ouvir aquele irmão, não suporto ouvir aquela irmã, e não ouve, não aceita ideia, é uma falta de compreensão, não aceita as opiniões, e nós precisamos acabar com isso. Isso não é de Deus, não podemos aceitar no meio da Igreja de Cristo. Então tem que acabar esses exclusivismos, essas tendências de ter esse desejo de excluir as pessoas, grupinhos. Em outras palavras, nós chamamos de panelinhas. As pessoas que formam uma panela, aquela panela está fechada, ali não entra ninguém, e é exclusivismo. Então, não aceita a opinião, não quer ouvir as pessoas, rejeita as pessoas. Isso não é coisa de Deus. Então, no meio da igreja do Senhor Jesus, não pode existir isso. Isso tem que estar longe do povo de Deus, porque nós somos a igreja de Cristo, somos uma família forte e feliz, adoramos a Deus na beleza da sua santidade, né? Ponto de número 2, a unidade da igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos, dizendo: contemplai o meu gozo, para que completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor. Completai. Paulo tinha um gozo tremendo de estar servindo ao Senhor, de estar adorando o Senhor, de completar o meu zelo, ou seja, todos têm que ter o mesmo gozo, de estar servindo o Senhor, de estar fazendo parte da igreja de Cristo. Então Paulo diz dessa forma: completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor. Porque se todos viverem o amor de Deus, a igreja do Senhor é uma benção, né? Eu falo sempre que a igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal. A igreja tem que amar e não julgar. Então o amor é de Deus, o julgamento pertence a Deus, não é para nós julgarmos as pessoas, né? Então, às vezes julgamos, não gostamos daquele irmão, não gostamos daquela irmã, não, o povo de Deus não é dessa forma, né? O povo de Deus é uma bênção, o povo de Deus é uma família e precisa viver o amor de Deus. No mesmo amor, no mesmo ânimo, esse texto mostra a essência, o anseio do apóstolo Paulo pela unidade da igreja, que é o corpo de Cristo, formado pelos membros, ou seja, pela coletiva, a forma coletiva, olhando para todos os membros da igreja que forma o corpo de Cristo, a unidade que é a igreja, o corpo de Cristo. Deve zelar pela unidade, da mesma forma, cada crente deve buscar isso, esse zelo, esse amor, pelo corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ponto 3, último ponto que nós vamos estar falando, diversidade da unidade. Diversidade da unidade. O que é a palavra diversidade? É diferente, variação. Olha para nós. Olha para minha mão, os dedos são tudo diferente. Não são iguais, são diferentes. Cada irmão são diferentes um do outro. Às vezes diferente na personalidade, diferente no tamanho, diferente na cor, diferente no falar, diferente às vezes no pensar. Todos são diferentes, mas todos têm que viver na mesma unidade, que é o amor de Deus. Então, olha o que diz o apóstolo Paulo. Isso reverberar, a palavra reverberar
significa brilhar, refletir-se. Então, voltando aqui, isso reverberará o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ou seja, isso vai brilhar o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos, ou seja, pela igreja do Senhor aqui na face da terra, né? Os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo as mesmas substâncias e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos. Temos temperamento distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim, somos em Cristo Jesus uma perseverar no mesmo alvo. Ou seja, eu sou diferente dos irmãos, os irmãos são diferentes de mim, mas todos nós temos essas diferenças fisicamente, materialmente, mas espiritualmente nós temos que estar da mesma forma focado em Deus, servindo a Deus, adorando a Deus e fazendo a vontade de Deus, olhando para o mesmo alvo que é Cristo. Não vamos pensar porque eu sou baixo, outro é alto, um é gordo, outro é magro, um é, às vezes, de uma cor, não, ou de uma nação ou de outra, não. Não é esse lado. Nós temos que formar uma igreja, e essa igreja tem que ter o mesmo alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Assim, encerramos mais uma lição, a lição de número 3, só para nossa conclusão, que diz assim: chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja, e vimos que é possível nos refletirmos a uma igreja como sendo cristã, se determinada marcas e características não são presentes nela. Destacamos aqui, a igreja local deve estar fundamentada na palavra de Deus e habitada pelo Espírito Santo, ou seja, a igreja precisa estar fundamentada na palavra de Deus e deve estar habitada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habitar na igreja, a igreja perdeu a sua essência. A igreja não é a verdadeira igreja genuína. A igreja também existe tanto no local físico, local universalmente, e não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Então a igreja de Cristo, ela não é algo limitado, nem pelo tempo e nem pelo espaço geográfico. Mas a igreja de Cristo, ela está num tempo que Deus permitiu aqui na terra e depois continua no céu. Então a igreja não é limitada pelo tempo. A igreja nunca vai acabar, que é o corpo de Cristo. Pode acabar aqui na terra as denominações, as placas, as igrejas, os ministérios formados aqui na terra, ela perde, às vezes, o seu espaço físico, acaba aqui, mas a igreja continua lá no céu, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. Na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, nesse mesmo horário, por esse mesmo perfil da Igreja Casa de Oração, estaremos então com a lição número 4, com o título A Igreja e o Reino
de Deus. Então, convido você para a nossa próxima live de quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem então todos com o nosso Deus, vamos agradecer o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por todos os irmãos que estão conosco, por aqueles que estiveram, por aqueles que vão, Senhor, participar também desta live, mesmo, Senhor, não sendo online, através do Facebook, do YouTube, através das redes sociais, Pai. Abençoa todos em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todo, sempre todos diga amém. Que Deus abençoe. Compartilhe essa live, curte, porque você fazendo isso, ela vai pelo próprio Facebook, através, quando você curte, quando você compartilha, ser divulgado também para todos aqueles que você tem como membro do seu perfil. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.